Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 28 de maio. Agora na Espanha, 9 horas e 52 minutos. No Brasil, são 4h52 da manhã. Gente, eu começo analisando a BTC pelo DXY, que claramente ostenta uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY cai, normalmente a BTC sobe, mas hoje o DXY tá tombando, tá caindo menos 0,13. Para o DXY não é pouco, tá estressando de cima para baixo a MM200. Essa movimentação da BTC, que também está caindo menos 2,30%, por conta de uma movimentação de 75 mil bitcoins promovida por um grande holder de BTC, que é a massa falida da MTGOX. Eu já vou falar disso. É muitíssimo provável que esse viés de baixa temporário da BTC não se sustente, porque se o DXY perder a MM200, a gente pode experimentar um pump para a BTC que está temporariamente influenciada por essa questão da MTGOX. Para quem não sabe, a MTGOX foi o maior evento de hackeamento contra o Massify na história do mundo cripto. Foram hackeados basicamente quase 300 mil BTCs, mas mesmo com toda essa drenagem contra uma, e foi em 2014 contra uma exchange japonesa, o fato é que ainda sobraram 180 e tantas mil, quase 200 mil BTCs no espólio da MTGOX, e vira e mexe o administrador judicial dessa massa promove movimentação de BTC. Eles têm um programa de pagamento aos credores aprovado há mais de 5 anos, e já existe até um pool de ordens OTC na própria Binance para comprar essas BTCs sem despejo nos books, ou seja, over the book. Não há com que se preocupar. Essa questão da MTGOX vira e mexe, volta como um fantasma para assombrar o mundo cripto, para assombrar a cotação. Parece que eles só invocam a questão da MTGOX quando o mundo cripto está prestes a protagonizar um movimento muito impulsivo, muito importante, como agora, já que a janela temporal para o embarque junto ao mundo cripto a esses preços, essa janela está se fechando. Não subestimem o que está por vir. Eu sei que tem muita gente irritada, sem paciência, porque aquela altcoin específica, com bons fundamentos, com uma boa base de usuários, ainda não explodiu. É o caso da Atom, da Kusama, da Polkadot, enfim, da Matic. O fato, gente, é que vocês não podem deixar que ruídos externos alterem a percepção do que está acontecendo. Esse ciclo é absolutamente diferente de todos os ciclos anteriores. Não é só a aprovação do ETF de BTC no mercado à vista, de ETH. Agora é questão de, não de si, mas de quando vai ser aprovado o ETF de Solana, de BNB no mercado à vista. Não é só a tokenização de ativos do mundo real, do mundo TradeFi junto a ecossistemas de finanças descentralizadas. Não é só a aprovação do marco legal criptográfico na Câmara Federal norte-americana, o que aconteceu semana passada e já foi encaminhado ao Senado. Não é só o beneplácito da Casa Branca, que diz que em busca de votos para a corrida presidencial não vai se opor à aprovação do FIT 21 no Senado. Não é só isso, não é só a simbiose entre mineração de inteligência artificial e criptoativos com consenso Proof of Work. Não é só isso, é uma série de coisas. É o colapso da situação fiscal norte-americana. Não é só isso também. É a possibilidade real e efetiva da liberação de cripto no varejo pelos chineses. É só ver o que está acontecendo em Hong Kong. Hong Kong é uma espécie de sandbox que a China usa para depois replicar na China continental. É tudo ao mesmo tempo. E isso vai acontecer de uma maneira absolutamente explosiva. Então, muita gente fica irritada com essa agulhada da BTC, que não conseguiu superar a resistência em 70 mil, voltou para desenhar fundos ascendentes, ou seja,
mesmo com esse fantasma da MTGOX voltando a assombrar o mundo cripto, a gente vai voltar agora para estressar 70 mil. Se superar 70, vai tentar romper a resistência brutal em 72, que foi testada 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai testar pela 6ª vez 72. Isso aqui claramente está se desdobrando numa cunha. E tem muito turista do mundo cripto que vem visitar, ganha um dinheirinho e vai embora, que não entende o tamanho da revolução, que não entende que dados e riquezas não trafegarão mais por um iOS da vida, por um Android da vida, vão trafegar não por apps, mas por DEPs, por apps descentralizados. Então não subestimem essa movimentação que as altcoins vão promover. É nítido que a gente está em vias de protagonizar uma pernada impulsiva para um patamar mínimo de 2 trilhões, que seria o patamar da última máxima de todos os tempos, que foi 1,7 tri. Na minha leitura vai bater 2 trilhões, formar um pullback e depois explodir em direção a 5, 6 trilhões. Se a BTC alcançar uma cotação de 250 mil dólares, que é o que basicamente 80% dos analistas estão prognosticando, a BTC ostentaria um market cap entre 5 e 5,5 tri. Com a dominância recuando ali para o patamar de 36, 34, talvez 33%, isso é condizente com o market cap para as altcoins em torno de 8 trilhões. E é para lá que a gente vai. E o market cap das altcoins ainda ostenta ridículos 1,14 tri. Gente, enquanto eu vos falo aqui nesse canal, nesse momento, tem players de Wall Street embolsando, encarteirando o BTC de balde, e tem gente ousando propalar um viés de baixa para o curto prazo que não vai rolar. A BTC segue acumulando tanto nos 5 minutos, quanto nos 6 horas, quanto no diário. Isso aqui tá em vias... Agora eu vou botar no nosso gráfico semanal, ancorado na grade de expansão logarítmica. Olha aqui. Mesmo com todo esse fantasma do assombro da MTGOX, o nosso corpo real comprador aqui no semanal segue vigente. Essa pernada, na minha leitura, só vai parar em 108, 109 mil dólares, que é a upper subsequente. Gente, a grana, ela flui para o mundo cripto pela BTC, depois, num segundo momento, vai para as super large caps, depois para as large caps, depois para as middle caps e depois para as small caps. A gente nem startou o segundo estágio ainda, porque se a gente olhar a cotação da ETH, tá 3.853, ela tá namorando ali 4.000. Se romper 4.100, só vai parar na última máxima histórica em 4.800, aí explode em direção àquela pernada que vai levar a ETH direto para 7, 8 mil dólares. E tem gente desembarcando do mundo cripto. Quando isso acontecer, quando a ETH desencantar, que está acumulando para desencantar, aí, meus amigos, a janela temporal de embarque para as altcoins já vai ter se fechado. Quem não sabe o que comprar, eu volto a repetir. Cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins com maior potencial de retorno nesse ciclo. É renda variável, nada é garantido, mas é brutal essa oportunidade e é muito factível que a maioria dessas altcoins que eu garimpei entreguem pelo menos vezes 15, algumas vão entregar vezes 20, outras vezes 30. Eu separei as altcoins dos Gemas Altcoin Alert em large caps, middle caps, small caps. É óbvio que as small caps são mais arriscadas, mas essas facilmente podem entregar até vezes 40, vezes 50. Então é uma insanidade o sujeito estar desembarcado no mundo cripto num momento como esse. Na seara fática, Bitcoin desaba 2% por conta da movimentação de carteiras da massa falida da MTGOX. Foram movimentadas 75 mil BTCs para um public address desconhecido. Gente, já existe um plano de pagamento dos credores, já existem piscinas OTC na Binance, na Coinbase, para absorver as BTCs da MTGOX. Não há com o que se preocupar. E ETFs de BTC
no mercado spot à vista já controlam mais de 1 milhão de BTCs. São 70,5 bilhões de dólares já aportados em fundos ETFs de BTC no mercado à vista. Grayscale e BlackRock detêm coletivamente mais da metade dessa fortuna toda. Gente, já tem mais de 1 milhão de BTCs sob custódia de ETFs de BTC no mercado à vista. Na semana passada, eu reportei aos senhores que foram mineradas 3.150 BTCs e os ETFs de BTC no mercado à vista compraram 15.421. Quem diante de um gráfico desse não consegue entender que a gente está presenciando um colapso na oferta e uma explosão na demanda, aí, meus amigos, é só fazer conta e perceber que a BTC facilmente vai explodir em direção aos 6 dígitos, né? E um advogado especialista em criptografia norte-americano, o Samson Moe, deu conta de que os legisladores norte-americanos não entendem nada de criptoativos. Ele pontuou algumas falhas no FIT 21 que podem ser corrigidas no Senado. Colocar todos os criptoativos numa mesma cesta é um erro. Agrupar todas as moedas digitais como cripto e colocar numa mesma cesta pode levar a decisões políticas equivocadas. Claramente o Bitcoin não tem basicamente nenhuma relação com os outros criptoativos. A BTC é disparada o ativo digital, o criptoativo mais descentralizado. Não há como comparar um criptoativo com o consenso Proof of Work e com o nível de descentralização da BTC como por exemplo, uma USDT, que é um token ERC20, emitido sob determinadas condições. Para quem não sabe, a Tether, a emissora da USDT, pode promover um freeze num determinado public address, porque o smart contract que criou aquele token ERC20 na rede ETH, aquele token BEP20 na rede Binance Smart Chain, aquele token TRC20 na rede Tron, ele concede a autorização ao owner, ou dono do smart contract, a promover freeze. Então as pessoas acham, pô, eu tenho SDT e tal. Se o sujeito for um terrorista, vai sofrer um freeze. Agora, colocar todos os criptoativos numa mesma cesta e tentar criar uma legislação homogênea para todos não vai dar certo. Esse especialista, ele pontua que o criptoativo que tem que ser separado de todos os outros é o Bitcoin, até porque o Bitcoin hoje nem se compara a ETH, que é um consenso Proof of Stake. Se as forças de segurança norte-americanas determinarem que os nodes de validação da ETH promovam um fork na rede, vão promover um fork na rede, porque o Bin Laden de 2024, se estivesse vivo, tem lá ETH, eles fariam um fork na rede. Se o Pentágono, a CIA e a NSA exigirem um fork na rede ETH por conta de um public address em favor de um grupo terrorista, eles fazem o fork na rede. Isso não é possível na BTC, mas seria teoricamente possível numa ETH. Cada update desse que a ETH promove nada mais é do que um fork. Mediante consenso dos nodes de validação, dos principais nodes. Agora, é óbvio que tratar o Bitcoin, que goza de um nível de descentralização absolutamente brutal, que não é passível de sofrer um fork como um consenso Proof of Stake como a BNB, que tem lá 100 validadores, é uma coisa absolutamente ridícula. Agora, não é possível fazer isso com o Bitcoin. Por isso que eu volto a reportar aos senhores. Vocês podem pegar todas os 2,4 milhões de altcoins que existem aqui. Nenhuma altcoin dessa ostenta o nível de descentralização do Bitcoin. Justamente por conta disso. Não é só o consenso Proof of Work. É a absoluta aleatoriedade e diversidade de regiões onde os blocos são confirmados, minerados. Enfim,
é disparado o criptoativo mais descentralizado, que, portanto, não se compara a nenhum desses outros 2,4 milhões de altcoins. Por isso que a BTC jamais será flipada. Os entusiastas da ETH sonham com esse dia em que um dia a ETH vai flipar a BTC, vai ter o market cap da ETH transpassando da BTC. Na minha leitura, isso é uma possibilidade absolutamente remota. A BTC é um ativo único, incomparável, que goza de um nível de descentralização sem paralelo. Todos os outros criptoativos, mesmo com consenso Proof of Work, são altamente centralizados diante da BTC. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a guerra na Ucrânia está promovendo um renascimento da energia nuclear na Europa. Não é só a França, a própria Alemanha, que já estava aposentando as suas plantas de produção termonuclear, voltou atrás. Ou seja, gente, é o Putin resetando a macroeconomia e a geopolítica global. E a SpaceX confirmou o seu plano de abertura do capital social e vai provavelmente debutar nas bolsas norte-americanas, avaliada em 200 bi. Gente, eu não sou muito fã de ações do mundo TradeFi, mas eu ouso afirmar aos senhores que esse IPO, Initial Public Offering, da SpaceX, avaliada em só 200 bi. Gente, 200 bi, o sujeito não compra nem 15% da Nvidia. Isso é uma empresa para valer trilhões e trilhões. Eu não gosto muito do mundo TradeFi, mas as ações da SpaceX eu vou comprar. Porque isso aqui é pelo menos vezes 5. Uma empresa como a SpaceX não valer 1 trilhão é uma piada. O mercado ele olha para frente, não olha para trás. É uma piada uma empresa dessa não valer pelo menos 1 trilhão. E se debutar valendo 200 bi, é pelo menos um vezes 5 ali, meio que certeiro, vamos colocar assim. E a Rússia mantém o seu ritmo de avanço das novas linhas de conquista, por assim dizer, e capturou mais 2 pueblos, mais 2 assentamentos na Ucrânia, na região de Kharkiv e na região de Donetsk. Enfim, gente, enquanto os ucranianos seguem lá quebrados, sem dinheiro, sem soldados, sem armamento, a Rússia vai avançando as novas linhas conquistadas, e quando a Ucrânia, aos trancos e barrancos, um dia sentar para negociar um tratado de paz, não vai ter nem 1/3 do território inicial. Então, cada dia dessa guerra é um drama para a Ucrânia, porque nitidamente o Donald Trump, vencendo as eleições na corrida presidencial à Casa Branca, não vai mandar mais 1 centavo. A Europa Ocidental, com todo o respeito, está quebrada. E é muitíssimo provável que a Ucrânia fique a Deus dará. Enfim, gente, a BTC, nesse cenário apocalíptico, Mad Max, talvez esteja desenhando uma das suas últimas... Segue desenhando fundos ascendentes. A agulhada do dia 23 de maio bateu 66,312. A agulhada de 24, 66,600. A agulhada dessa madrugada, 67,400. Segue desenhando fundos ascendentes. Isso aqui, em algum momento, vai explodir em direção a 100 mil dólares. Tem muita gente irritada, tem muita gente sem paciência, porque as altcoins que o sujeito eventualmente aportou ainda tá travada, uma Atom que não decola, uma Matic que não sai do lugar, uma Kusama que empacou no 30. Eu volto a repetir e volto a repisar. O que está por vir vai ser uma pernada, uma expansão do market cap das altcoins para ficar na história, porque são tantos pontos fora da curva, é tanta coisa acontecendo que não aconteceu nos ciclos anteriores, que eu volto a repetir, é uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse momento, principalmente das altcoins, e quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, daqui a pouco eu volto com Binance Coin, que perdeu 600 dólares, tá 597, Kusama perdeu 32, tá 31,87, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.